Olá pessoal, hoje vamos falar a respeito das plaquinhas de mordida. Muitas pessoas chamam de plaquinha de bruxismo, plaquinha de proteção de dentes. Esse tipo de plaquinha, ela tem algumas características, tá? No nosso caso aqui no consultório, no conceito em que nós trabalhamos essa plaquinha de uma maneira completamente diferente do que muitas escolas preconizam, tá? O nosso conceito aqui veio da Escola de Viena. Então, com isso, nós temos algumas características bem diferentes do que se aplica em outros sistemas de plaquinhas, por exemplo, no estilo Michigan e esses tipos de plaquinha. Então, o que significa para nós a utilização de plaquinhas interoclusais, tá? As placas que muitas vezes também são chamadas de mio-relaxantes. Então, o que significa isso? E quais outras opções temos por trás das placas também, que aí vem a confusão que muitas vezes os profissionais fazem e os pacientes ficam completamente perdidos. Então, é um vídeo que nós estamos fazendo agora, tanto para pacientes quanto para profissionais. Essa foi a maior razão de eu abrir o meu canal do YouTube, visto que eu tenho recebido constantemente perguntas dos mais variados temas, e eu gostaria de sempre estar esclarecendo isso aqui para vocês, tanto para o profissional quanto para o paciente que vai em busca de algum profissional. Veja, meu consultório ele é localizado na cidade de Campinas, em São Paulo, né? O CEBOM, né? O nosso consultório aqui, a nossa clínica, ela tem uma capacidade de atendimento. Então, eu gostaria de estender esse conhecimento ao maior nível, a maior quantidade, de pessoas disponíveis e que tenham interesse em aprender o conceito, para que outras pessoas de outras localidades também se beneficiem desse conceito, né? Porque na minha visão é um conceito que traz grande sucesso. A taxa de sucesso no meu consultório aumentou grandemente depois que nós começamos a empregar esses conceitos dentro do consultório. O conceito da Escola de Viena, somado aos conceitos de Ricketts que eu já trazia de uma bagagem anterior a esse conhecimento. Então vamos lá, as plaquinhas novamente. Qual é o objetivo de se colocar uma placa interoclusal, né? É a primeira pergunta que um paciente pode fazer. O primeiro objetivo maior é muitas vezes trazer a remissão de alguns sintomas, que seria o quê? Nós podemos ter pacientes com dores, pacientes com queixas das mais variadas, por exemplo, eu não consigo abrir a boca, eu não consigo movimentar meus dentes de uma maneira adequada. Então, esses sintomas a gente consegue, né, diminuir a ponto de o paciente ter algum conforto, tá? Então, esse tipo de placa, que é a tal mio-relaxante, o que ela faz? Ela coloca entre os dentes uma camada de acrílico, né? Por isso uma plaquinha normalmente é acrílica. Nós nunca vamos utilizar outro tipo de material que não seja rígido, tá? O acrílico rígido. E esse material pode ser tanto autopolimerizável quanto termopolimerizável, tá? Hoje tem as plaquinhas que também são fresadas em máquinas fresadoras a partir de um escaneamento. Ainda não são tão resistentes quanto as placas feitas via acrílico termocurado ou autocurado. Eu prefiro ainda utilizar as plaquinhas feitas com acrílico, tá? Isso é o dia de hoje. O dia de amanhã pode ser que apareça outros materiais mais resistentes e a gente faça a opção por uma placa fresada via CAD/CAM. Então vamos lá. Quando nós colocamos uma plaquinha
entre os dentes, né, quando o paciente vai fechar a boca e ele vai fazer um contato com uma superfície de acrílico e não permitir que os dentes naturais se encostem, eu estou criando nesse paciente uma outra memória de contatos, tá? Por que eu falo memória de contatos? Porque o cérebro, ele não tem olho para enxergar dentro da boca, ele não sabe que determinada cúspide está se encaixando na fossa, de acordo com o que escreve o livro do fulano de tal, né? O cérebro, ele não tem essa visualização. Toda vez que você abre e fecha a boca, você não está na frente do espelho para guiar a sua mordida. Então, como é que o organismo se guia? Através de um sistema que nós chamamos de propriocepção. Nossos dentes, eles têm ligamentos periodontais e têm a própria sensibilidade dos dentes através da polpa dental e também da dentina e todo o sistema que compõe, né, o sistema estomatognático. Cada parte integrante desse sistema, ele tem uma função, por exemplo, térmica, sensorial, motora. Essas funções trazem uma informação ao cérebro que esse contato está adequado ou não está adequado. E o cérebro vai demandar ao músculo uma informação em que ele vai dizer: músculo, aperte esse dente ou desvie desse dente. Então o músculo vai fazer o quê? Aquilo que o chefe vai mandar. Quem é o chefe? É o sistema nervoso central. Então nós chamamos desse conjunto de sistema neuromuscular. Por quê? O músculo sozinho não faz absolutamente nada. Se eu tiver um AVC aqui agora e eu simplesmente não conseguir mais mexer o meu lado direito, toda a musculatura do lado direito também vai parar. Então eu dependo do cérebro para que os músculos funcionem. Eles só funcionam mediante ao comando. Quando eu tenho um AVC, eu continuo tendo um músculo, mas ele simplesmente se paralisa, porque o cérebro não dá mais comando. Continuo tendo a propriocepção, mas o cérebro não entenderá mais, porque esse comando, esse circuito eletrônico vai por água abaixo, num AVC, por exemplo. Então, o que acontece? O músculo sozinho ele não faz absolutamente nada. Ele tem que sempre receber um comando que vai chegar também por estímulo nervoso, né, um estímulo neural, a palavra mais correta seria neural, né, não é bem nervoso, porque a gente pode passar a impressão de nervosismo, mas na verdade é um estímulo neural, de que os contatos de dente estão agressivos ou não, ou estão em excesso ou não, ou estão trazendo uma sensibilidade ou não, aquilo que eu estou comendo é muito duro ou muito macio, ou é muito gelado ou é muito quente. Então esse estímulo leva ao cérebro uma informação e ele vai dar um comando ao músculo para que ele reacione a esse comando, levando os dentes a uma nova posição. Esse estímulo dentro de um paciente que é um apertador de dentes ou um bruxômano, o que acontece? Ele já está completamente errado. Por quê? Porque esse estímulo já levou a alguns vícios de posição, que é a tal da posição de intercuspidação habitual, que nós já falamos em vídeos anteriores, tá? Que é a máxima intercuspidação habitual. Esses vídeos estão bem explicativos para vocês entenderem como essa mordida da máxima intercuspidação habitual, ela é um reflexo desses contatos que estão inadequados, levando a uma posição final de mordida, tá? Então nada mais é a máxima intercuspidação habitual como uma posição final de mordida, que passou por todos esses reflexos neurais que nós estamos conversando aqui, tá? Então, quando eu coloco uma placa interoclusal, ou seja, eu vou cobrir os dentes e impedir com que os meus dentes naturais se encostem como estavam encostando antes, eu vou criar um novo estímulo neural no meu paciente para que essa posição se altere. Por quê? Porque o cérebro vai entender agora que eu tenho novos contatos. É a mesma coisa de eu fazer em você uma restauração mais alta, por exemplo.
ou uma extração de um dente, ou qualquer coisa desse tipo, sofri um acidente, tive um trauma, quebrei um dente. Nós vamos estar sempre se adaptando às situações que se colocam entre os dentes. A placa é mais uma delas, tá? Então, uma placa bem feita, tá? Dentro do conceito, dentro de uma posição correta, bem montada, utilizando como norma articuladores ajustáveis, sem isso, a sua placa vai ser um fiasco, porque vou criar outros estímulos e vou talvez potencializar o bruxismo do meu paciente de outra maneira, não na maneira anterior, mas agora vou criar novas interferências na placa e a interpretação do cérebro vai ser tão quanto ou pior do que a mordida anterior que o paciente estava trazendo para vocês, tá? Então o ajuste dessa placa deve ser o mínimo possível dentro do planejamento que vocês criaram com os articuladores, para que os dentes toquem de uma maneira homogênea nesta placa, sem levar interferências. Essas interferências sendo eliminadas, nós vamos dizer ao cérebro, olha, eu não tenho mais interferências aqui, e a musculatura se acalma. Se acalma por quê? Porque o cérebro está dizendo, eu não preciso mais apertar essa região. Por quê? Porque os contatos estão bons, está tudo em equilíbrio, então acalma que nós não precisamos mais apertar nada aí. Então você reduz o bruxismo e protege os dentes por uma redução dessa informação neural que vai ao cérebro para parar de fazer o apertamento com grande força e grande violência. Não é a placa que protege o dente. Se você tiver com a placa mal feita, você vai arrebentar a sua placa. Porque a potência da mordida ela é muito maior que o acrílico pode absorver. Então, se você estiver fazendo um bruxismo exagerado em cima de uma placa mal feita, ela também vai quebrar. Tá? E ela também vai te trazer dores tão quanto os dentes sem a placa. Aí é uma questão de se fazer a placa de uma maneira correta, aquilo que nós dissemos no início aqui da explicação. Isso é um tipo de placa. Aquela onde nós vamos tirar os contatos, equilibrar a sua mordida e fazer como se fosse uma desprogramação neural para que o paciente deixe de fazer apertamento ou o bruxismo em excesso, tá? Aquele bruxismo onde tem a perda de dente, onde tem fraturas, onde se traz bifrações, onde o paciente pode ter um problema de canal recorrente e assim por diante, tá? Agora nós temos outros tipos de placa, né, que são pouco conhecidas do público odontológico de maneira geral, mas são as placas que nós utilizamos aqui no consultório com bastante frequência, que são as placas programadas no articulador ajustável em uma nova posição. Então eu vou simplesmente reposicionar a mandíbula no espaço de acordo com um diagnóstico prévio, utilizando para isso todo um sistema enorme de diagnóstico que vai desde o momento que o paciente entra no meu consultório, a palpação muscular, todo o histórico do paciente, depois radiografias, muitas vezes 2D, que vai envolver aí panorâmica, telefrontal, telelateral. Muitas vezes a gente precisa das nossas cone beams aqui para avaliar um pouquinho mais profundamente a questão tridimensional esquelética do nosso paciente. Preciso muitas vezes de ressonâncias magnéticas para eu entender o deslocamento mandibular, para onde foi parar esse côndilo, onde está o disco e assim por diante, como está a relação entre disco e côndilo, e também preciso muitas vezes, para que a gente faça o ajuste da oclusão do paciente, tire traumas, de uma nova posição mandibular. Esta placa, sendo criada e desenvolvida nesta posição específica, planejada no articulador, mediante todo o processo de diagnóstico que nós já fizemos anteriormente, ela vai ser uma placa que nós chamamos de placa de teste, tá? Então essa placa, ela vai ser como se fosse um test drive da mordida nova, da nova posição mandibular que eu desenvolvi
para o paciente. Aí sim, eu também posso ter a remissão de todos os problemas de sintomas dos meus pacientes. Por exemplo, ele também não vai mais ter dor musculares, ele também não vai ter mais o bruxismo em excesso, mas também vou levar a outras situações importantes, que seria a descompressão dos côndilos na cavidade e muitas vezes fazer a recaptura dos discos articulares que possam estar deslocados anteriormente. Na verdade, aí vem um grande papo, né? Se quem está deslocado é o disco ou se é o côndilo. Ficaremos com essa conversa um pouquinho mais para frente, para um outro vídeo. Mas na grande maioria das situações, já lhe adianto que é deslocamento dos côndilos articulares nas cavidades, tá? Porque o disco, de certo modo, é preso por um conjunto muscular ligamentoso, tá? E a musculatura faz o côndilo mandibular movimentar e nem tanto o disco, né? Nós temos musculaturas que se ligam ao disco, certamente, mas eles não têm a mesma potência do que a musculatura que se liga à mandíbula, tá? Então, nós sabemos que, ao reposicionar a mandíbula no espaço, eu tenho a chance de fazer a recaptura dos discos articulares e, com isso, também proporcionar ao paciente uma saúde articular. Então, eu não estou pensando não somente aqui na parte dolorosa do paciente, né? Eu não estou apenas pensando na questão neuromuscular. Eu estou pensando também um pouquinho mais adiante. Como será esse paciente daqui a alguns anos com esse côndilo nessa posição, tendo a compressão, seja lá para cima e para trás, ou totalmente para trás, dos côndilos na cavidade. Então, para isso, eu preciso fazer um estudo com os meus articuladores ajustáveis e utilizar a placa de acrílico para fazer esse teste. E a grande vantagem das placas nessa situação é que elas não são invasivas. Imagine que eu fiz um planejamento e esse planejamento eventualmente não ocorreu da maneira que eu pensava. Poxa vida, eu pensei que o paciente fosse ter uma melhora do quadro e infelizmente isso não ocorreu. Então eu posso simplesmente descartar essa placa e criar uma nova posição. E essa outra posição vai ser testada também. Então são procedimentos que não são invasivos, eles são procedimentos que não vão trazer nenhum malefício ao paciente, e o paciente vai, sendo assim, entre aspas, testado nesta nova posição, antes de que eu possa fazer qualquer tipo de tratamento que aí sim seria invasivo, com a utilização de prótese ou de ortodontia, ou o que quer que seja, até às vezes cirúrgicos, tá? E trazer para o paciente uma situação que pode ser às vezes irreversível, né? Então, antes da gente passar para um tratamento que pode trazer aos pacientes algum tipo de dano, eu prefiro fazer o meu test drive com as plaquinhas. Então, veja, as placas chamadas mio-relaxantes nós utilizamos muito pouco aqui no consultório, porque dentro do diagnóstico não me interessa apenas tirar a dor muscular. Isso seria uma perda de tempo do profissional e o paciente, porque eu sei que se eu reposicionar a mandíbula na posição que me interessa, eu vou estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então veja que a placa mio-relaxante ela não é uma realidade aqui do consultório no dia a dia. Nós utilizamos mais as placas reposicionadoras, que é as placas tipo teste, que nós fazemos a reposição articular e depois revisamos essa posição com repetição de ressonâncias e tomografias e assim por diante. E aqui também clinicamente, palpação muscular e assim por diante. Então, esses são dois tipos básicos de placas que nós podemos lançar mão. E nós sempre utilizamos as placas na arcada inferior aqui no consultório. Nós não utilizamos nunca placas na arcada superior, por uma série de razões, tá? E aqui daria um grande bate-papo para nós discutirmos
por que as placas devem ser feitas no arco inferior e não na arcada superior. Mas eu vou deixar esse papo para um outro vídeo. Vou deixar vocês aí com essa pulguinha atrás da orelha, esperando o meu próximo vídeo. Mas, por hoje, eu gostaria de dizer para vocês, principalmente para os pacientes, por que da utilização da placa e para que elas servem, tá? E que esperar de uma placa. Então, uma outra coisa bastante importante de deixar claro antes de a gente desligar o vídeo de hoje é que quanto tempo eu devo ficar com a placa, né? Qual é o período de tempo que seria o ideal de utilização de uma placa? Dentro do conceito que a gente trabalha, uma vez que eu atingi o objetivo do reposicionamento articular e da recaptura do disco e a remissão dos sintomas, está encerrado a placa. Eu não tenho por que ficar com a placa. A placa ela não é um tratamento, ela é um teste, por isso a placa teste. Tá? Então não adianta eu ficar com o paciente de placa, eu vou trazer mais problemas para o paciente do que benefícios após um certo período de teste que já se encerrou. Se esse período levar 1 mês, 15 dias, 2 meses, 1 mês e meio, assunto encerrado, placa já não tem mais que existir e partimos para o tratamento, muitas vezes lançando mão dos overlays combinados com a ortodontia, com os nossos to-go's, que é o que nós conversamos já em outros vídeos, de uma maneira já um pouquinho superficial. Então o to-go, né, que é o Temporary Overlay Guided Orthodontics, ele substitui a placa. Então o que ele vai fazer? Manter a posição mandibular exatamente na posição em que a placa deixou. Então não há necessidade da continuidade da placa. Tá? Agora, se você, como profissional, não tem a mecânica, não tem mais o que fazer com o paciente, essa placa começa a virar perpetuada, ela começa a virar algo perpétuo para o paciente. Por quê? Porque você não tem a parte 2, que seria o quê? Fazer o tratamento definitivo. E esse tratamento definitivo vai passar ou por orto, ou por prótese, ou a combinação de ambos, tá? Doutor, mas eu não tenho dinheiro nesse momento, puxa vida, é muito caro fazer uma reabilitação completa. Eu entendo isso. Então a placa, ela vai servir de muleta para você, levar a sua vida até o momento que você consiga juntar o seu dinheiro e fazer o tratamento definitivo. Não fique de placa o resto da sua vida, porque isso vai lhe trazer problema, tá? O que você tem que fazer é partir para o tratamento definitivo. As placas, por melhor que elas sejam feitas, elas não são restaurações. Tá? Elas não são a restauração protética que você deveria receber. Então, pense nisso. Não deixe seus pacientes com placa por tempos muito longos, máximo 3 meses, mas o recomendado é 1 mês, e olhe lá, tá? Casos, 1 semana, 15 dias, já está resolvido o assunto, tá? Então, fez a recaptura do disco, já entendeu que essa posição, o paciente tem conforto, já entendeu que o paciente não tem dor, e o paciente está em conforto completo, não precisa mais da placa. A placa já fez a função dela de teste, né? De teste de mordida, de teste drive do seu planejamento. E para os pacientes que seguem muito bruxômanos, pense no seu diagnóstico. Talvez esse paciente ainda esteja com muitos contratos prematuros. O exame do Bruch-Checker seria interessantíssimo numa situação como essa para você entender por que o paciente ainda está fazendo bruxismo e aonde ele está fazendo bruxismo. Então tem muitas ferramentas que a gente pode utilizar dentro do nosso dia a dia de clínica para que a gente possa entender por que o paciente se mantém numa situação de autobruxismo. Eu entendo que a gente tem pacientes que necessitam paralelamente de tratamentos psicológicos, às vezes apoio químico, tá? Isso pode acontecer. Mas então que seja feito.
né? O que o paciente não pode é viver perpetuamente de placa. Feito. Espero que tenham gostado. Sigam a gente aqui no canalzinho nosso do YouTube. Está passando uma ambulância aqui fora. Façam o seguinte, cliquem aqui no sininho, participem do nosso grupo, porque o nosso grupo tende a crescer cada vez mais. Eu vou trazendo vídeos informativos tanto para o público que quer me escutar em português ou para o público que quer me escutar em inglês, porque eu sou um professor que dá aula no mundo todo e eu tenho meu público que precisa me ouvir no idioma inglês, né? E para você que assistiu esse vídeo e gostou, não custa nada me dar um likezinho aí, um joinha e comentar. Se você comenta, a gente pode estar sempre interagindo e buscando mais soluções para alguns problemas que vocês eventualmente tenham e possam estar te afligindo e quem sabe a gente pode ajudar. Tá? Então, até o próximo vídeo e a gente se vê. Um abraço.